Nos anos 90, o Steven Seagal estava encaminhando a sua carreira para se tornar um dos maiores e mais populares atores dos filmes de ação de todos os tempos, porém, com o passar do tempo, ele foi se tornando uma figura bem polêmica e protagonizando filmes de qualidade bem duvidosas, mas como eu sempre fui uma pessoa que ao longo da minha vida venho assistindo com uma certa frequência os filmes protagonizados pelo Steven Seagal, eu decidi trazer um vídeo onde eu vou falar para vocês os 5 melhores filmes protagonizados pelo Steven Seagal. Então, se vocês querem saber dessas dicas, eu vou estar pedindo aqui para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like, porque o seu like ele é muito importante. Então, sem muita enrolação, bora logo começar aqui com as nossas indicações. E antes de começar a falar sobre os filmes em si, eu queria deixar 2 pontos bem claros aqui já no começo do vídeo. Primeira coisa, como eu já comentei, o Steven Seagal, com o passar do tempo, ele foi se tornando uma figura bem polêmica, mas aqui nesse vídeo a gente vai apenas se atentar em indicar alguns filmes protagonizados por esse ator. E o segundo ponto é, se você não gosta desse tipo de filme de ação, que é um filme de ação B com um orçamento pequeno, ou até mesmo se você não gosta das características que o Steven Seagal normalmente sempre traz para os seus filmes de ação, que é aquela luta clássica dele, onde ele não se mexe muito, aquela história policial, bem urbana, esse vídeo não é para você. Mas se você já gosta aí do ator, ou até mesmo quer conhecer um pouquinho mais sobre a sua carreira, ou quer começar a assistir alguns filmes lançados por eles, eu acho que esse vídeo aqui é o vídeo perfeito. Então fica até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então o filme que vai estar aqui na 5ª colocação é o filme Operações Especiais. Esse filme ele foi lançado em 2012 e conta a história de 2 agentes especiais que eles ficam responsáveis por cuidar de uma prisão de segurança máxima que acaba recebendo 2 novas prisioneiras. E um grupo terroristas acaba invadindo essa prisão para resgatar essas 2 prisioneiras que vão ser impedidas aí por esses 2 agentes que são interpretados pelo Steven Seagal e pelo Stone Cold. O Stone Cold, para quem não lembra, ele é um ator que ficou aí bem popular por aparecer como coadjuvante em alguns filmes de ação. Ele também é um ator bem popular aí no WWE. Uma coisa que eu gosto bastante desse filme é que ele sabe explorar muito bem o cenário para construir diversas cenas de ação. O diretor desse filme ele já trabalhou diversas vezes com Steven Seagal, então ele sabe muito bem o tipo de filme que ele precisa construir para agradar o público que gosta dos filmes do Steven Seagal. Eu acho legal como esse filme, ao passar da trama, ele começa a gerar uma certa complexidade e com isso um senso de urgência é estabelecido de uma forma bem legal. Mas é como eu disse, é um filme de ação com um orçamento baixo, mas essas cenas de ação eu acho que em determinados momentos elas acabam se tornando bem inventivas. Então, se você gosta aí desse tipo de filme de ação mais urbano, ou se você tá querendo começar a assistir alguns filmes do Steven Seagal, eu acho que essa é uma boa opção para você começar a assistir os filmes do Steven Seagal, e até mesmo é um filme um pouco mais recente. Mas na 4ª colocação a gente vai trazer um filme um pouquinho mais antigo, que é o filme Momento Crítico. Esse filme ele foi lançado em 1970 e 1996. 70 não, 96. E esse filme, o Steven Seagal, ele já trabalha aí mais como coadjuvante. A gente pode dizer que o Kurt Russell, ele é o protagonista desse filme, onde ele vive um agente especial que está em um avião, e esse avião é tomado por terroristas que querem cometer um atentado em Washington. Então, o Kurt Russell e o Steven Seagal, eles precisam tomar aí esse avião de volta do grupo terrorista. Eu acho que esse é um dos filmes mais bem produzidos que o Steven Seagal já participou. Você vê que em determinados momentos, tanto as cenas que é filmada ali de forma externa do avião, é tudo muito bem feita, a história e da forma como eles traçam um plano para resgatar o avião, eu acho muito interessante. E novamente, é aquele tipo de filme que trabalha uma cena de ação em um ambiente muito fechado, e eu acho que o diretor desse filme sabe explorar muito bem ali todas as possibilidades de cena de ação que pode ser apresentada dentro de um avião. É claro que isso não deixa de apresentar algumas coisas genéricas que normalmente a gente vê nesse tipo de filme, mas eu acho que é um tipo de filme que você
se encanta ali pelos protagonistas, você se importa com eles. A Halle Berry também tá nesse filme, então eu acho que se você tá querendo assistir aí alguns filmes do Steven Seagal, que é um pouquinho mais antigo, essa também é uma boa opção. E o filme que vai estar na terceira colocação vai ser o filme Guerra Biológica. Esse filme ele foi lançado em 1998 e é um filme que foi lançado em um momento onde o Steven Seagal ele estava vivendo aí praticamente no seu auge. É tanto que você vê que nesse momento da carreira do Steven Seagal é onde fisicamente ele está melhor, então as cenas de ação que ele apresenta nesse filme é uma das melhores ao longo de toda a sua carreira. O filme conta a história de um médico que já havia trabalhado com a CIA, está aposentado e está vivendo em uma cidade pequena, em uma fazenda, junto com a sua filha. Porém, essa cidade ela começa a ser atacada por um grupo de criminosos que acaba soltando um vírus que está matando centenas de pessoas. E esse médico, interpretado pelo Steven Seagal, vai utilizar aí as suas habilidades de medicina e de combate para resolver todo esse problema. Esse filme ele foi baseado em um livro de 1974 chamado O Último Canadense, só que muitas pessoas que inclusive já leram esse livro diz que o filme não tem muitas coisas a ver com o livro dos anos 70, mas eu achei um filme bem interessante porque esse é um dos poucos filmes onde você realmente se importa com o personagem do Steven Seagal, pois aqui ele traz realmente um personagem com um pouquinho mais de alma, um pouquinho mais de coração. Talvez a gente pode até mesmo dizer que é um filme que contém aí uma das melhores interpretações do Steven Seagal, pois a questão de ele ter uma filha e ter ali a sua fazendinha e saber lidar muito bem ali com diversas pessoas da região onde ele mora, acaba tornando um personagem uma pessoa assim bem carismática, onde você se importa bastante com ele. Eu acho as cenas de ação propostas por esse filme muito legais. É claro que, novamente, a gente tem que colocar aqui uma régua, lembrando que é um filme de ação com um baixo orçamento, mas é um filme de ação que tem uma história interessante, com personagens cativantes e que eu acho que vale muito a pena que você assista. Esse filme ele está disponível lá no Prime Video e os outros filmes que eu já indiquei aqui, eles estão disponíveis para aluguel digital. E o filme que vai estar na segunda colocação vai ser o filme Código de Honra. Esse filme ele foi lançado em 2016 e é um dos filmes do Steven Seagal que eu assisti há pouco tempo. Inclusive foi um dos filmes que me inspirou até mesmo trazer esse vídeo aqui para vocês. O filme conta a história do personagem do Steven Seagal, que é um ex-agente da polícia, e ele está afastado da cidade onde ele trabalhou durante muito tempo, e essa cidade ela acaba sendo tomada por diversos criminosos, e esse personagem interpretado pelo Steven Seagal quer tomar novamente a sua cidade e colocar as coisas de volta na ordem e na paz. Uma coisa que eu achei bem interessante nesse filme, que me surpreendeu, é que pela primeira vez, pelo menos pra mim, o Steven Seagal foi retratado em um filme, a princípio, como um vilão. E eu acho que ele entrega isso muito bem. Uma das brincadeiras que o filme faz é do personagem do Steven Seagal ser aquele cara super badass, onde ele arma diversas estratégias para executar ali o seu plano. E eu acho que muitas dessas estratégias são bem inventivas, prende a sua atenção. Um dos personagens principais aí, que agora esqueci o nome do ator, ele faz muito bem aí um papel de antagonista que tenta a qualquer custo capturar o personagem vivido pelo Steven Seagal. Então as cenas de ação e toda a questão ali de rivalidade que tem entre esses dois personagens é muito interessante, e você vê novamente muitas características que a gente vê fortemente apresentadas em diversos filmes do Steven Seagal. Então fica essa dica aí de filme pra vocês. Esse filme ele tá disponível aí para aluguel digital, mas eu acho que é um filme que realmente vale a pena, do Steven Seagal. E o primeiro colocado aqui nessa lista, cara, vai ser o melhor filme do Steven Seagal, e esse filme sim, aí é bem diferente. Eu acho que é um filme que até mesmo as pessoas que não gostam muito aí do Steven Seagal vai achar um filme bem divertido, que é o filme Rede de Corrupção. Esse filme ele foi lançado em 2001 e muitas pessoas até comentam que esse foi o último bom filme lançado pelo Steven Seagal, onde o Steven Seagal ele vive um policial
que é um policial bem violento, que acaba sendo afastado ali do seu cargo e vai trabalhar numa cidade menor, e ele começa a participar de um programa de intervenção para trabalhar com essa questão da raiva e violência que esse personagem apresenta em muitos momentos. Porém, o que ele não sabe é que ele vai parar numa cidade onde ela tem uma criminalidade muito forte, a polícia é muito corrupta, então ele acaba tendo a ajuda de um outro criminoso ali, poderoso na cidade, para acabar com um grande esquema de tráfico de drogas. Esse filme ele tem grandes atores envolvidos aqui no elenco. A gente tem a Eva Mendes, a gente tem o rapper J-Max, a gente tem até o Michael J. White, que é um ator aí muito... White? Ih, falei o nome dele tudo errado, mas enfim, a imagem dele apareceu aí na tela pra vocês. E tem também um ator aí que é bem popular em relação aos filmes de comédia, que é o Anthony Anderson. Esse cara, nesse filme, ele tá muito divertido. Esse filme, além de ter algumas cenas de ação realmente bem interessantes, é como eu disse, é um filme muito divertido. O próprio Steven Seagal está numa pegada muito diferente. Além de ele interpretar aquele personagem clássico do Steven Seagal, que é aquele personagem, que é aquele policial badass, ele é um personagem muito divertido. Ele sabe ali brincar com os outros personagens. É um dos poucos papéis onde o Steven Seagal realmente faz um personagem um pouco mais descontraído. Eu acho que a história que eles vão construindo e as reviravoltas que eles vão implantando ao longo da história faz com que você fique preso até o final e ache toda essa história muito interessante. Então, esses são os filmes que eu queria trazer de indicação aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí das indicações, ou até mesmo se vocês querem que eu traga mais vídeos de indicações de filmes protagonizados por determinados atores, e vamos sempre buscar aqui atores que não são tão grandes para o grande público, como por exemplo, não vamos indicar filmes do Denzel Washington, da Meryl Streep, vamos pegar atores um pouquinho mais abaixo, que normalmente a gente não vê aqui no YouTube as pessoas falando sobre esses atores, certo? Então se inscreve aí no canal e até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.